Oi, Silvana, tudo bem? Tudo bem. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Amém. Então vamos lá para mais um episódio de Emuná, o seu podcast sobre fé, espiritualidade. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like, compartilha, envia também tua sugestão de tema, compartilha conosco também os testemunhos que têm nos edificado muito para continuar com Sim, esse projeto aqui. E o sim. tema de hoje é um tema bastante conhecido, que nós já abordamos de certa forma aqui e seguiremos, né? Que é a ansiedade. Sim. E A ansiedade, né? A presença de Deus, né? ah, Está em todo lugar. E a gente perceber que nas nossas tristezas Ele está, né? E às vezes perceber que isso, quando a gente está no fundo do poço, né? Quando a gente está muito prejudicado, muito adoecido, a nossa percepção também está adoecida, né? E entender que isso não é uma condenação, isso que a gente fala, eu não sou assim, então eu nunca vou alcançar. Não, pelo contrário, nós duas já nos sentimos adoecidas também. Eu já tive depressão. E eu fiz o comum, eu tomei 3 meses de medicação e fiz terapia. E aí, bendito o nome do Senhor, né? Então, assim, a gente não está falando de um local onde eu sou Papael, nada me acontece. Não, tudo já nos aconteceu, né? Ainda mais que eu tenho bastante tempo na Terra, então muitas coisas aconteceram. Então, às vezes, a nossa percepção está adoecida. E a gente saber que Deus mora dentro da gente pode, em algumas síndromes e algumas doenças, podem causar uma ansiedade ainda maior. E não é isso que a gente está querendo dizer aqui. A gente está querendo dizer que sim, que mesmo no local onde nós estivermos, nós podemos ter a presença de Deus e isso é uma ajuda, né? muito bom, com certeza todos nós já passamos por algum episódio desses, né? A Bíblia está cheia de histórias de profetas, enfim, né? Os próprios apóstolos de Cristo passaram por momentos muito difíceis, né? É claramente tu vê como Pedro ficou deprimido depois, né, de ter negado Jesus e tanto que Sim, Jesus volta e pede que chame todos os seus discípulos e a Pedro, né? Ele sim, percebe como aquilo gerou em Pedro culpa, né? Gerou uma tristeza profunda. Então faz parte da nossa vida vivenciar isso. É muito importante a gente identificar que existem aspectos, né, como a gente sempre fala aqui, biopsicossociais e espirituais. Então, uhum, existem aspectos biológicos, né, na construção de alguns sintomas, e existem aspectos psicológicos, né, que são das nossas emoções, que precisa aí, então, de intervenção de terapia. Existem os aspectos espirituais. A questão é que Deus está em todos eles. em E é importante a todos. gente reconhecer a soberania dele na nossa vida, né? E aí entra um Sim, versículo clássico, né, que tem tanto em Mateus quanto em Filipenses. Eu vou ler o de Filipenses 4:6, em que, né, Jesus fala: Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de amém. Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, uh, né, quando Jesus compartilha lá sobre quanto as pessoas às vezes andam ansiosas, né, sobre o que comer, o que vestir, né, que ele fala lá em Mateus 6:25, e aí depois Filipenses fala, traz de outra forma que, né, a paz que está em Jesus guardará o nosso coração, guardará a nossa mente. Sim. E Isso é como é que muito precioso. acontece? Muito precioso. E como é que acontece isso, né? Não sendo mais um peso, porque às vezes a pessoa, né, tá tão adoecida que ela precisa de outro. Eu já tive assim. A gente tá tão ruim que a gente sabe o que está escrito, mas acha que aquilo é inalcançável. E então a gente precisa de outro para estar conosco, né? E esse outro, por isso que a terapia funciona, por isso que os grupos de oração funcionam, porque
onde um está com a fé pequena e que só acredita no pior resultado, o outro está dizendo não, mas está escrito: a paz, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, a paz que excede todo entendimento vai estar em ti. E aí, esta declaração, essa oração, o Espírito Santo derramado sobre toda a terra, vai fazer com que isso se torne realidade, né? E então precisamos estar atentos de que isso não é uma condenação, de que não é algo que vai nos piorar porque nós vamos nos sentir fiscalizados, vigiados, né? E isso poderia provocar mais crises de ansiedade e pânico. Não, a gente acreditar que bem, é possível, esse poder está acessível, né? Em vez de nos sentirmos fiscalizados, entender que nós somos acompanhados, que Deus habita dentro de nós e que isso não é um peso, isso é algo sobrenatural que acontece. Então nós precisamos às vezes de outro para impor mesmo as mãos sobre nós, para orar conosco e para estar dizendo: não, isso acontece agora de maneira sobrenatural, não pelo que tu estás vendo, não pelo que tu estás pensando, não pelo que tu estás sentindo, mas pelo poder de Deus que está sobre toda a terra e está agora aqui. Então por que que é tão importante o amém? Às vezes a gente vê que os amém são bem negligenciados e às vezes tudo que a gente precisa é de um amém, né? Porque o amém é assim seja, inclusive amém é um dos nomes de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. E o que está escrito na palavra? Que quando dois de vós concordarem sobre alguma coisa na terra, é feito no céu. Então nós ligamos quando nós dizemos: seja feito isso, e o outro diz sim, né? Uhum. Amém, assim seja, é feito na terra. Então nós ligamos na terra e ligamos no céu, e nós desligamos na terra e desligamos no céu. Muito importante. Então, assim, quando a gente reconhece que mesmo num momento muito difícil da nossa vida, aquele momento em que nós nos sentimos muitas vezes solitários, angustiados, que Deus está ali, né? Por Sim, mais que o que que a gente compreende do que é estar? Estar é só uma experiência, né? Muitas vezes a gente entende que alguém estar conosco é estar efetivamente numa ação visível, numa ação identificável para nós. Mas, né, tem uma música que eu gosto muito do Morada que fala, né, a porta aberta é você, a fechada é você, oh, tempestade é você, chuva você, forte é você. é Ou você. seja, Deus está também no meio da tempestade. Jesus está lá, Sim. né? Ele está no descanso Uhum. no meio da tempestade, porque ele sabe que a tempestade não pode derrubar, ele não pode consumir a obra do Pai. Então, é Sim, sobre isso da gente poder, muitas vezes, só identificar a soberania de Deus. Estou passando sim, por esse momento, estou passando por esse sofrimento, mas Deus está comigo. Deus vê sim, todas as coisas, conhece meu coração, conhece essas dificuldades, e eu me movo pelo que Ele fará na minha vida e não pelas sim, circunstâncias, né? Como eu sim, citei antes lá em Mateus 6:25, né? Em que Lucas traz do entendimento dele sobre a paz, né, que vai guardar a nossa mente. Então, a sim. paz que guarda a nossa mente não é um sentimento, é um Não, entendimento, é um raciocínio que nós sim. temos. Eu E não sobrenatural. sobrenatural. Eu tô com medo, eu tô assustado, tá tudo bem sentir medo, ficar assustado, ficar preocupado, mas Deus sabe de todas as coisas e Ele está guardando. E eu vivo Sim, pela paz dele, declarar sim, isso sobre a tua vida. Isso é sim. fundamental. Essa é a paz que excede o Fundamental. entendimento. Porque não é, eu entendi que tá tudo bem. Não, às vezes tu não entendeu, né? É. Tu não tem o entendimento. Então, E por às isso que é vezes tu uma paz. entendeu e não sente. Ai, eu não Exato. sinto, Por isso é né? uma paz que excede o entendimento, ela É, está além do entendimento. É além, uma paz do tipo assim, né? Eu lembro que em um momento de transição de carreira e eu estava em trabalhos bem importantes e fiquei um tempo assim, sem nada, né? E eu lembro que as pessoas me perguntavam, alguns amigos, mas como que tu tá lidando com isso? Como é que tu não tá pirando? Né? E eu, porque eu tenho Jesus, né? Eu sei que Jesus está trabalhando nesse período, no período do deserto, ele vai trabalhar depois, ele tem algo para mim. Eu estou me movendo, né? Seguindo os passos que a gente falou, estou agindo e no tempo certo as coisas vão acontecer. Então, foi Vão. isso que me sustentou muito nesse período. Então, que a gente possa entender, estou passando por uma turbulência no meu casamento, estou passando por uma turbulência na minha vida emocional com a minha família,
ou uma situação de doença, né, familiar ou adoecimento próprio, entender que Deus está ali, essa é a paz que excede entendimento. Não é novidade para ele não está surpreso com o que está acontecendo. Ele está trabalhando, mesmo que a gente não veja e não sinta. Exatamente. E é isso que a gente precisa fazer assim, ó, de forma prática, né? Quando a gente fala assim, excede, né? É acima. Sim, é acima de todo entendimento. E aí fazer uma coisa bem simples, como eu já vi dar resultado na minha vida e na vida de pessoas que eu acompanho. Tipo, eu fumo. Eu fumo e voltei para Jesus, eu amo Jesus, eu inclusive louvo, canto, toco para o Senhor e eu não consigo parar com cigarro. Ok, convida Jesus para estar contigo no cigarro. Convida o Jesus para estar contigo na insônia. Convida Jesus para estar contigo no medo. E aí começa a bater um papinho com ele. Pode ser um papinho de oi, sabe? Pode ser um papinho ah, meio murcho no começo. E daqui a pouco tu vai estar realmente transformado. Porque a gente fazer alguma coisa que a gente se envergonha, né? Faz com que a gente queira se esconder. Né? Uma criança Sim. pequena, quando faz uma coisa errada, ela quer ir para baixo da cama. Ou então, se ela está muito assustada ou ela está muito enraivecida. Uma vez meu filho se colocou debaixo da cama de um jeito que a minha mãe teve que chegar. Ele tinha ficado com a avó e a avó tinha saído e ele queria ir junto e ele tinha uns 4 aninhos. Foi impossível, só quando a minha avó voltou, ele conseguiu sair, porque ele ficou com muita raiva que ela tinha prometido levar ele junto. Então, as crianças, às vezes, elas têm essa reação de impotência, de raiva, e é isso que a gente faz, a gente se esconde da impotência, na raiva, no desespero, na insônia, no vício, e aí a gente entender que esse vínculo com Deus, não se deve ao nosso comportamento, nada que nós fazemos. Se o nosso comportamento é bom ou é ruim, nada modifica a aliança que Deus tem conosco. Nada faz com que o poder dele seja menor com relação à nossa tristeza, à nossa amargura, à nossa vergonha, à nossa derrota. Tudo que acontece conosco aqui nessa terra está submetido ao sacrifício perfeito de Jesus nessa cruz. Então, a gente chamar ele para as nossas coisas feias, né? Faz com que a gente tenha vitória, porque chegou todo o poder que poderia haver naquela situação vergonhosa. Amém, amém. Muito bom, Silvana. É sobre Amém. isso, né? Não é sobre nós sermos bons, perfeitos ou conseguirmos dar Não. conta, como algumas pessoas às vezes eu até costumo dizer, né? Quando alguém sente medo ou uma tristeza profunda, qual que é a nossa primeira reação? Ai, sai medo, sai tristeza, eu quero que isso vá embora, Uhum, quero que essa angústia passe. Não, o teu corpo é perfeito, a tua mente, uhum. Deus criou tudo perfeito. Tem um medo ali, identifica. Ah, oi, medo. Tu tá aqui, tá Uhum. tentando me proteger de quê? Pergunta qual que é a função do medo e depois chama Jesus para resolver contigo. Vem comigo, fica Vem aqui. comigo, Jesus, olha só, eu tô Tamo com esse junto. medo, tá tentando me proteger dessa situação, eu não Aham, quero me proteger disso, eu quero poder me arriscar um pouco mais, eu quero ousar. Me ajuda, vai comigo, me ajuda a andar uhum. sobre as águas, fica comigo no meio da Fica tempestade. aqui. Então, né, e para a gente até ir finalizando, um versículo muito conhecido, né, que como eu citei antes, que está lá em Mateus 6:25, em que Jesus diz: Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não Aleluia. valem muito mais do que as aves? Que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E é muito lindo, né, Silvana? Maravilhoso. Eu tô de novo aqui chorando. Eu Lindo. lembro, A palavra de Deus é linda. É eu uma lembro, mudança de mente, né? Total. Desculpa, Angélica, 2 vezes eu te cortei, mas é uma mudança de mente, é mudar a mente, é olhar para cima em vez de para baixo, né? amém, exatamente. Já observe as aves do céu, ele está dizendo assim, né? Observe, poderia até referir a outros animais, mas não.
elas estão voando livremente. Está falando de uma liberdade, de viver Uhum. a verdadeira liberdade. A liberdade não é poder fazer o que eu quero a qualquer momento com o meu corpo, é saber que as coisas desse mundo não te definem, que tu é livre Uhum. como um pássaro, que tu olha para eles, eles são Uhum. sustentados em altura, em voo, em alimento, né, em abrigo, sempre tem uma árvore, sempre tem um lugarzinho para eles se abrigarem, Sim, porque o Pai Celestial cuida deles e Deus tem interesse em cuidar da nossa vida. Só que sim. muitas vezes nós estamos, né, como a Silvana falou, por conta das nossas dificuldades, a gente foge, né? É algo muito Uhum. comum em Uhum. psicoterapia, as pessoas, tá com uma dificuldade financeira ou não conseguiu resolver o problema, ela desmarca a terapia. Mas a Uhum. terapia é justamente para aquilo, né? A gente É se algo, esconde, a pessoa se esconde, a né? pessoa se esconde, é algo Ah, que eu costumo trabalhar muito. Olha só, aqui não é um lugar em que tu tem que apresentar, eu fiz o tema, pintado. as tarefas Ah, estão bonitas, olha como eu sou bom. Pelo contrário, aqui é o lugar de tu chegar bagunçado, aqui é o lugar de uhum. tu chegar meio sujo, para a gente poder ir juntos Uhum. limpando isso, para a gente ir juntos arrumando essa bagunça. E eu vejo muito que o trabalho de Deus é esse, ele está interessado nas tuas dificuldades, ele sabe das tuas necessidades, ele sabe do que tu precisa, ele sabe que nós precisamos do sustento. Então, muitas vezes nossas preocupações é sobre o que vai faltar, né? E isso está muito ligado a não estar ligado em Deus, né? Estar ligado ao dinheiro, por exemplo. Eu preciso Uhum. ter dinheiro, eu preciso ter dinheiro para comer, eu preciso ter dinheiro para me vestir. Deus sabe disso. Tu está trabalhando, tu está te movendo, tá seguindo os seus passos. Deus vai cuidar, descansa. Às vezes a gente não enxerga a bênção porque a gente está muito atucanado, né? Igual chave É, de casa. Tu tá preocupado. e assim, ó, e a mudança da mente, né, Angélica? Porque assim, ó, nenhum lugar diz pra gente correr atrás das bênçãos. Diz pra gente Uhum, que as bênçãos nos alcançam, ou seja, as bênçãos que nos perseguem. A gente inverte a ordem, porque é buscar o reino de Deus e a sua justiça e é somativa, né? É uma preposição que soma. Então, e logo depois, todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, a gente é chamado a perseguir o céu, que é a nossa pátria. Nós somos do céu, o nosso local é o céu. Nós estamos aqui numa breve, momentânea tribulação. Nós estamos em experiência terrena. Nós somos seres do céu em experiências terrena, não seres da terra que vão para o céu. uhum, exatamente. E aí, se, nesse exemplo que tu trouxe, né, vem aquilo que eu ia compartilhar sobre a chave da casa. A Né? Quando chave. tu tá atucanado, que tu tá, nossa, preciso de chave de ter chave de colargueira, tu tá ali nervoso e procurando e com pressa, alguém te dizendo, tá, mas como é que tu não viu? Como é que tu largou, né? E aquela pressão, tu não acha. Aí tem um momento lá que tu pensa, tá, desisto. Então não vamos mais, ou relaxa. Vem aquela luz. Eu Ah, larguei em tal lugar, porque tu entra em campo relaxado, tu entra no isso. descanso. E é esse o descanso que Jesus está falando, né? De Uhum. descansar que ele sabe onde estão as chaves. Que a gente precisa estar descansado para confiar e encontrar, porque elas já nos alcançaram. Uhum. E elas nos perseguem. E Elas nos andam atrás de nós. perseguem. Elas andam atrás de nós, correndo atrás de nós. De repente a gente tem que parar para receber elas, né? É verdade, essa correria do dia a dia, da vida, né? Impede muitas pessoas de receber suas bênçãos. Muito É bom. que nem a Marta, né? Vamos deixar a Marta para lá de vez em quando, né? Vamos ser Maria. Uhum. Maria Muito escolheu a bom. boa parte, essa não vos será tirada. Muito Ao bom. pé Vamos de Jesus. orar então sobre isso. Vamos ser Marias, Pai, Filho e Espírito Santo, que a gente aprenda com Maria. Maria é o nome da tua mãe, Maria é o nome da moça que era irmã de Lázaro. Senhor, que coisa boa ficar aos teus pés. Esse é o lugar que nós queremos estar, sempre olhando para ti, olhando para o teu reino. Ajuda-nos, Senhor, esteja conosco, para que nós todos possamos ser renovados na paixão por ti. Tu, Jesus chamou aquela
via crucis de paixão de Cristo, né? Então, que hoje nós possamos estar apaixonados. Renova, Senhor, essa unção permaneça em todos aqueles que ouvirem esse podcast, que eles possam ser apaixonados agora, renovados, seja ligada essa paixão pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. No nome de Jesus, na unção do Espírito Santo, isso permaneça para sempre nessas palavras agora, nesta gravação. Amém, Senhor. Que todos que estão nos ouvindo agora possam erguer suas cabeças e olhar para cima, Sim. Senhor. Que todos possam olhar para o céu e Sim. contemplar a tua criação, a tua plenitude. Sim. Que nós possamos compreender que nós também somos chamados como os pássaros para andar em liberdade. A verdadeira liberdade que Cristo alcançou, conquistou para nós. Obrigada, Jesus, por tu ter nos permitido sermos livres, livres do pecado, livres da morte, livres das dores desse mundo para viver uma vida plena contigo. E uma vida plena que não se desconecta das circunstâncias difíceis, mas que se sobressai, que está acima de tudo isso, Senhor. Que todos aqui que estão ouvindo possam se conectar, Senhor, contigo, olhar para cima e compreender que tu cuida de todos e que tu tem interesse em todos os detalhes de nossas vidas e que tu guarda a cada um em cada momento, no meio da tempestade, nos dias de sol. Em nome de Jesus, amém. Amém. Se renove e atinja todos, cada um que ouvir. Receba isso. A unção do Espírito Santo. Até a próxima, pessoal. Até dia de vitórias.